Boa noite, amados irmãos. Graças a Deus por mais uma oportunidade que aqui estamos recebendo do Senhor, de poder prestar-lhe culto. E nós queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, dizer que é um prazer poder estarmos aqui e preparando este momento para que você seja abençoado com a palavra de Deus, também se alegre com os cânticos, à medida em que entoarmos cada um deles, cânticos que são para a glória do nosso Deus. Hoje nós queremos falar sobre um tema um tanto importante, um tema que tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo, que é a humilhação da soberba humana. Nós queremos hoje tratar deste tema, a humilhação da soberba humana. É do conhecimento de cada um que o homem ele tem essa tendência a ser soberbo, a ser arrogante, prepotente, e por vezes a Bíblia trata, ou a Bíblia retrata em histórias, também em textos normativos, como Deus ele humilha a soberba humana. E eu gostaria de iniciar esse tempo de culto lendo um texto que trata exatamente sobre este assunto, quando Deus humilha a soberba humana. Livro do profeta Daniel, capítulo 4, verso 37, quero ler apenas este versículo, e os irmãos que têm suas Bíblias podem acompanhar conosco a leitura desse texto. Os amados irmãos que aqui estão conosco também estão abrindo suas Bíblias para fazermos esta leitura. E o texto diz o seguinte: Daniel capítulo 4, verso 37 diz o seguinte: Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. E pode humilhar os que andam na soberba. Nabucodonosor entendeu isso quando foi humilhado pelo próprio Deus, e em uma ação soberana do nosso Senhor, ele acabou reconhecendo que Deus, ele humilha a soberba humana. E em dias como os que estamos vivendo, onde muita expectativa tem sido gerada a respeito da ciência, da economia e da política, que nenhum destes possam ocupar o lugar de Deus em seu coração. Nossa esperança não está na economia, nossa esperança não está na política, nossa esperança não está na ciência, nossa esperança está no Senhor. E se Ele quiser frustrar todos estes anseios humanos, se Deus quiser aqui humilhar toda a prepotência humana, certamente Deus o fará, e o fará por propósitos ou com propósitos para glorificar o seu próprio nome. Então nós vamos iniciar com a palavra de oração também. Eu peço que os irmãos que estão nos acompanhando possam baixar sua cabeça e termos esse tempo de oração. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de eterna glória, te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor tem humilhado o homem, o Senhor tem humilhado a prepotência humana, o Senhor tem humilhado o orgulho humano e tudo aquilo, Deus, em que a humanidade tem criado tanta expectativa, tudo aquilo, Senhor Deus, em que o homem tem se agarrado em toda a história, o Senhor tem mostrado a fragilidade, o Senhor tem mostrado, Deus, as limitações da política, da economia, da ciência. De maneira nenhuma, Senhor, queremos aqui desprezar cada uma dessas esferas tão importantes da vida humana. Mas Deus nos livra de uma dependência total
de cada uma dessas esferas. Nos livras, Deus, de uma idolatria, onde o homem coloque cada uma dessas coisas e dê a elas status de divindade. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender com toda essa situação, todo esse problema que estamos vivendo, nos ajude, Deus, a enxergar a soberania do Senhor e como o Senhor soberanamente frustra, como o Senhor humilha o orgulho do homem, como o Senhor é especialista em pegar, Deus, tudo aquilo que acreditamos ser a solução para a nossa vida e frustrar cada um, mostrando que só o Senhor é Deus, só o Senhor é capaz de resolver as aflições, os problemas humanos, as crises mais profundas do coração do homem. Que o Senhor Deus eterno fale conosco através da tua palavra esta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, essa noite de quarta-feira queremos aqui lembrar os irmãos, é um tempo de oração que costumeiramente tínhamos, esse hábito de nos reunir às quartas-feiras para orar, e hoje não diferente, queremos também tirar um tempo para orar, também lhe motivar a orar em casa com suas famílias, seus filhos, esposas, maridos, e assim tenhamos um tempo de muito enriquecimento da palavra de Deus e fortalecimento da nossa fé. Hoje vamos contar aqui com a diligência do irmão Abson, também da irmã Raíssa, juntamente com o Isaac, que estará nos acompanhando com o teclado, e contamos também com o apoio técnico aqui do Elvis nas mídias. Orem por esses irmãos, orem por cada um, para que Deus nos dê saúde e assim estejamos possibilitados de fazer essas transmissões. Então vamos cantar o nosso Deus. Convido aqui o irmão Abson, também a Raíssa, que irão nos conduzir com os cânticos. Boa noite aos irmãos que estão em casa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer por mais um dia de culto ao nosso Deus. Vamos iniciar cantando Satisfação é ter a Cristo.
Queremos agradecer o Ministério do Louvor por nos dirigir com esses cânticos. Teremos agora um tempo de estudo da Palavra de Deus e espero poder auxiliar a amada igreja nesses dias difíceis, à medida em que somos apresentados à Palavra de Deus, aos ricos conselhos e eternos conselhos da Palavra de Deus. Esperamos ser aperfeiçoados por eles. Irmãos, quando se pergunta o que Deus quer fazer, ou o que está acontecendo com o mundo e quais os propósitos de Deus com isso, claramente nós podemos enumerar uma série de razões pelas quais Deus, está fazendo isto. Eu poderia listar algumas delas. Uma que eu logo percebo: provar os crentes. Deus tem sim esse propósito, provar os crentes, e Tiago vai nos dizer que nós devemos ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações, porque as provações elas produzem em nós perseverança, produzem esperança. Então Deus tem sim como alvo e objetivo provar os crentes, provar falsas doutrinas que foram criadas pelo homem, e em momentos como esses, as doutrinas são aí passadas à prova. Podemos aí colocar uma bem comum, que é aquela doutrina que fala que crente não sofre, E nós podemos já contabilizar muitos irmãos em Cristo que estão sofrendo com esse tipo de problema. Então, o que estamos vendo hoje pode sim também uma forma, e deve ser uma forma, pela qual Deus prova falsas doutrinas, Por exemplo, a doutrina da prosperidade, a falsa doutrina de que o homem, o servo de Deus, ele não passa por aflição, por angústia e dor, por provações, e certamente Deus tem o seu objetivo também, provar as falsas doutrinas. Penalidades temporais, Deus faz isso na história do mundo, desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou na terra. Deus tem trazido penas temporais para os homens, desde o suor do seu trabalho, as dores do parto. Nós podemos lembrar de uma série de provações que Deus trouxe à nação de Israel e a outros povos. Podemos ler o livro do profeta Amós e ver como Deus trouxe sérios desafios para as nações, penas temporais, penas ali momentâneas, que apontam para uma pena eterna, para uma punição eterna. Também podemos enumerar, dentre as razões pelas quais Deus está trazendo isto, aperfeiçoar a igreja de Cristo. Obviamente, os salvos, eles são aperfeiçoados. Nunca uma pandemia, nunca uma guerra, ela enfraqueceu a igreja. Pelo contrário, parece que o sofrimento, a angústia, a dor são combustíveis para o aperfeiçoamento da igreja. E Deus, vez por outra na história, usa momentos de crise para o aperfeiçoamento do seu povo. Foi assim em Atos 8, quando a perseguição veio aos judeus ali em Jerusalém, e eles foram dispersos, e muitos saíram pregando o Evangelho, muitos saíram ali anunciando o Evangelho de Cristo, de forma que a igreja cresceu. Então podemos aí pensar também em um primeiro mártir ali, Estevão, e como a morte de Estevão, as crises na igreja de Cristo, elas foram usadas por Deus para grandes momentos, grandes avivamentos. Então Deus também quer purificar a sua igreja. Então, irmãos, podemos enumerar uma série de fatores pelas quais Deus está trazendo esses desafios para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa igreja, nossa comunidade, nosso país e também o mundo. Mas dentre tantos e tantas razões pelas quais Deus está trazendo esses desafios, eu gostaria de destacar uma delas, que é exatamente o fato de Deus querer mostrar a vulnerabilidade das riquezas, a vulnerabilidade da ciência,
a vulnerabilidade das políticas públicas, a vulnerabilidade da estrutura humana, a vulnerabilidade do ser humano. O homem, ele tem se mostrado, durante toda a história, ser alguém um tanto orgulhoso, prepotente e autossuficiente. O homem, de acordo com as Escrituras, ele já nasce nessa condição por conta do pecado. E a Bíblia ela apresenta uma série de exemplos que nós poderíamos enumerar aqui, de pessoas prepotentes, pessoas orgulhosas, que acharam ser autossuficientes e Deus os humilhou. Eu queria pensar aqui com você em Uzias. Sua história registrada em 2 Crônicas, capítulo 26, mostra como um homem que conquistou grandes impérios ali na época, grandes cidades, se tornou um homem um tanto sábio, um homem que amava a agricultura, um homem com a capacidade incrível, mas infelizmente orgulhou-se e acabou tornando-se reprovável. E Deus ali trouxe o juízo àquele homem, humilhando-o e colocando-o em uma condição triste até o fim da sua vida. Poderíamos pensar em Uzias, mas hoje eu quero pensar com você em um outro homem. Um homem que teve um destaque muito maior do que o de Uzias. Seu nome, Nabucodonosor. Sua história está registrada por um dos profetas de maior destaque da nação de Israel. Seu nome é Daniel. E o capítulo 4 do livro do profeta Daniel, muito provavelmente foi escrito por Nabucodonosor. Há poucas questões acerca sobre isso, porque o próprio Nabucodonosor apresenta-se como o autor desta obra, e muito provavelmente Daniel, dentro do corpo de texto produzido por ele, inseriu este documento que, a meu ver, tinha o propósito de informar os babilônicos, informar os caldeus sobre um fato que aconteceu na vida de Nabucodonosor que mudou toda a sua história. Esse é o texto que prova a conversão deste homem chamado Nabucodonosor. No verso 1 a verso 3 do capítulo 4 de Daniel, nós temos ali qual o objetivo de Nabucodonosor com este documento. Este documento que foi escrito muito provavelmente pelo próprio Nabucodonosor ou algum amanuense, algum escriba ali, enquanto ele ditava, escreveu aqui com o objetivo de tornar conhecido os sinais e as maravilhas de Deus ocorrido de forma ali muito específica na sua vida. Ele diz o seguinte, Daniel capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Ele se identifica, ele diz para quem está escrevendo, povos, nações e homens de todas as línguas que o seu império comandava, e ele saúda aquelas pessoas com uma expressão muito comum para o povo judeu: paz, a paz. E muito provavelmente aqui este homem, quando escreveu, já um crente em Deus, ele já utiliza aqui de uma saudação muito comum do povo judeu, e que contou também com o apoio de Daniel e a influência de Daniel e a cultura de Daniel também em sua vida. Diz o versículo 2: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Ele achou bem, ele achou correto tornar conhecido os sinais, as maravilhas que Deus, o Altíssimo, o Superior, o Maior, havia feito na sua própria vida. Então, ele quer trazer a público estes sinais. E no verso 3, ele diz: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. E conclui aqui a primeira parte do seu texto dizendo: o seu reino é sempre eterno,
o seu domínio de geração em geração. Então ele passa a descrever um sonho do versículo 4 até o versículo 18. Ele teve um sonho. Ele narra também nessa parte do texto que ele ficou tão atormentado por este sonho que ele mandou um manifesto, um decreto, para que todos os sábios se apresentassem e lhe trouxessem a interpretação do sonho. Entraram os magos, vários deles, encantadores, feiticeiros, e ele contou o sonho aos tais, mas nenhum foi capaz de dar a interpretação. Versículo 8, uma pessoa surge de destaque aqui já no Império Babilônico, se destacava Daniel, e no versículo 8 é dito que Daniel se apresentou, Daniel foi apresentado, cujo nome Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, o antigo Deus de Nabucodonosor, e no qual o Espírito dos deuses, no qual o Espírito do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo. Então, do verso 9 até o versículo 18, você tem este sonho sendo narrado por Nabucodonosor. Esse sonho é descrito, e então, a partir do verso 19, nós temos a interpretação deste sonho. O sonho diz respeito a uma grande árvore, uma árvore frondosa, uma árvore que os seus galhos passam, muito longe, mostrando a extensão do poder de Nabucodonosor, mas também essa árvore que tem uma folhagem formosa, que o seu fruto é abundante, que havia sustento nela para todos, animais, sombra para todos. É dito também que essa árvore, essa grande árvore, ela seria cortada, mas as suas raízes permaneceriam, as suas raízes continuariam ali. Então, Daniel, após ser informado sobre o sonho, ele passa a trazer detalhes sobre a interpretação deste sonho. E no versículo 20, Daniel elucida a interpretação ali do sonho, traz detalhes sobre o que significa aquele sonho. A árvore que viste, no versículo 20, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, em seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Ele diz, verso 22, és tu, ó rei, que crescestes e viestes a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Daniel interpreta aquele sonho dizendo que a árvore é o próprio Nabucodonosor. Aquela árvore frondosa que alimenta, que sustenta, que traz sombra, é o próprio Nabucodonosor, que ganhou ali prestígio, foi um grande conquistador e tinha domínio sobre muitas coisas. E também vamos ver a partir do versículo 23, quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Aquela árvore seria parcialmente destruída. Daniel já disse quem é a árvore. A árvore é Nabucodonosor. E aqui nós temos um período de tempo onde aquela árvore seria parcialmente destruída. Um período de 7 anos. Nabucodonosor sofreria um dano, e esse dano seria de 7 anos. Esse grande homem, conquistador, vitorioso em grandes batalhas, ele teria o seu reino tirado durante um período de 7 anos. Mas, após este período, ele retornaria ao reinado, as suas raízes permaneceriam ali. E o propósito
a razão, o motivo desse acontecimento está narrado na parte final do verso 25. Esse homem seria expulso dentre os homens, verso 25. A morada dele seria com os animais do campo. Ele comeria erva como os bois e seria molhado do orvalho do céu. E passasse-ão 7 tempos por cima de ti, 7 anos, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Em outras palavras, Deus humilharia Nabucodonosor. Deus traria juízo sobre Nabucodonosor, até que ele compreendesse que é Deus quem tem domínio sobre o reino dos homens. É Deus quem tem total autoridade. Não adianta o homem se orgulhar. Não adianta o homem achar autossuficiente. Não adianta o homem querer se tornar prepotente, arrogante, porque o dono de todas as coisas é o próprio Deus. E aquele homem precisaria, um ano depois, passar por todas estas aflições, para que ele entendesse que Deus humilha os orgulhosos, que Deus humilha a soberba humana. Depois de haver interpretado o sonho, nós temos um período que se passa de 12 meses, no verso 29. Ao cabo de 12 meses, depois do sonho, depois daquela interpretação do sonho, 12 meses se passaram. O prepotente e arrogante Nabucodonosor se orgulhava do seu reino e provavelmente se esqueceu das palavras do profeta Daniel. De forma que ele expressou toda a sua arrogância e prepotência enquanto andava no seu palácio. E no versículo 29 e 30, nós temos aqui uma descrição do próprio Nabucodonosor sobre como ele se enxergava um ano depois da visão do sonho e da interpretação. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, o próprio rei, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Nabucodonosor, em uma atitude extremamente prepotente, ele se orgulha e se exalta. Ele manifesta toda a prepotência do seu coração, dizendo a si mesmo, para a glória da minha majestade. Tudo isso foi feito, tudo isso se fez. Irmãos, um ano depois daquele sonho, um ano após aquela interpretação, um ano após aquele período onde ele foi alertado, esse homem, enquanto falava, diz o verso 31, desceu do céu uma voz e disse, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. E agora se cumpriria o que o profeta Daniel houvera dito. Ele foi expulso entre os homens, foi morar com os animais do campo, foi comer erva com os bois, e passaram-se 7 tempos por cima dele, até que ele aprendeu que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do homem e o dá a quem quer. Então se cumpriu tudo aquilo. Mas o mais importante está no resultado, no cabo de 7 anos, o que ocorreu com a vida daquele grande rei, daquele homem, outrora prepotente, autossuficiente, aquele homem cheio de orgulho. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, verso 34, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir com entendimento, ou seja, ele estava fora de si, agindo como um louco, como um animal,
E após vir o entendimento, o verso 34 nos diz: e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Após 7 anos de punição, Nabucodonosor compreendeu que Deus é o Altíssimo e digno de louvor e toda glória. Ele é eterno e o seu domínio é eterno também. O seu reino é de geração em geração. Mais uma vez, ele considera esse poder grandioso de Deus no verso 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o resplendor de outrora. Os seus conselheiros me procuraram, e ele foi restabelecido no seu reino. E a ele se juntou novamente uma extraordinária grandeza, conforme o sonho que ele havia tido e interpretação do profeta Daniel. E agora sim, Nabucodonosor, no verso 37, texto em que iniciamos este culto, ele diz o seguinte: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Irmãos, no meio de tantos e tantos objetivos que Deus tem com o que estamos vivendo, certamente dele é exatamente humilhar a soberba humana. Humilhar a soberba humana. E eu queria pegar aqui Nabucodonosor como um paradigma, né? E ilustrá-lo como uma pessoa que achou-se autossuficiente, e assim como ele, muitos de nós hoje acabamos olhando para coisas boas. A ciência é boa, a ciência ela é de Deus, desde que ela avalie, desde que ela observe o mundo de forma verdadeira, justa. A ciência ela é boa. As políticas públicas também são boas. Podemos olhar Romanos capítulo 13 e perceber como Deus estabeleceu as autoridades para um bom proveito da sociedade, para o bem-estar da sociedade. Obviamente não queremos aqui ser ingênuos a respeito das autoridades, são também falhas. Mas Deus tem propósitos bons com as políticas públicas. Podemos olhar também para a riqueza. Não estou dizendo que a riqueza é ruim, a produção ela é boa, as muitas produções, o comércio, o mercado, é bom. Mas o que Deus quer nos mostrar também é que tudo isso é vulnerável. A ciência ela tem suas limitações. As políticas públicas também são limitadas. As estruturas humanas elas são frágeis. A riqueza ela não resolve todos os problemas. Em meio a um período tão difícil, a ciência ela tem mostrado sua vulnerabilidade. As políticas públicas também. As riquezas têm mostrado para nós que elas não são capazes de resolver todas as questões. E certamente Deus quer mostrar
que tudo isso, quando não encarado de uma forma bíblica, pode frustrar o homem, pode mexer com seus sentimentos, suas emoções, com sua mente, com seu coração. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Os que confiam no Senhor não serão abalados. Mas os que, por alguma razão, têm se confiado em tudo isso, ciência, políticas públicas, estruturas humanas, riqueza, os tais têm motivos sim para se preocuparem e se abalarem. Mais uma vez quero dizer que todas essas estruturas humanas, elas são importantes. O problema é quando damos status divinos a cada uma delas. E acabamos acreditando, confiando, dependendo e nos submetendo a cada uma delas. Esse é o grande perigo. Nabucodonosor entendeu que Deus humilha o homem, que Deus mostra a vulnerabilidade, que Deus mostra a temporalidade, a contingência do homem, dos poderes deste mundo. Deus humilha o homem. Graças a Deus que Nabucodonosor foi humilhado para o seu próprio bem. Deus o humilhou para o seu próprio bem, para que viesse entendimento, para que viesse compreensão acerca da vulnerabilidade do homem e a eternidade, o poder e a glória de Deus. Irmãos, mais uma vez, nós precisamos ter isto em mente. Deus está mostrando o quanto o homem é frágil, pequeno. Usando a linguagem do salmista, o homem é pó, não passa de pó. O egoísmo humano, a prepotência, o orgulho, a autossuficiência podem ser seriamente tratadas por Deus de uma forma muito intensa e forte, como foi na vida de Nabucodonosor. E por que não dizer na vida da humanidade hoje? Deus está mostrando a vulnerabilidade nossa e apontando para a glória e majestade do seu nome e dizendo a mim e a você: nós somos pobres, nós somos vulneráveis, mas confiemos em Deus, porque Ele é eterno. Façamos como Nabucodonosor. Agora, diante dessa exposição tão nítida do fracasso da ciência, podemos dizer, do fracasso das políticas públicas, o fracasso das economias, o fracasso do homem, as limitações do homem, a limitação de todas essas estruturas. Se você não entendeu ainda que todas essas esferas estão sendo aqui por Deus minadas, expostas, sua vulnerabilidade, se você não conseguir enxergar isso ainda, você precisa entender e olhar para aquilo que é eterno, olhar para o eterno, para o Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a encararmos esses dias de uma forma honesta, bíblica, sincera, verdadeira. Que Deus nos ajude a encarar esses dias de uma forma bíblica. Que Deus aperfeiçoe a sua igreja com esses dias. Que Deus purifique a sua igreja com esses dias. Que Deus penalize a igreja e o mundo com isso que está acontecendo.
Que Deus prove as falsas doutrinas, como que está acontecendo. Que Deus prove você e a mim como crentes no Senhor Jesus Cristo. Que Deus mostre a vulnerabilidade e as fraquezas da ciência, das políticas, das estruturas humanas, da riqueza, da economia. Deus está expondo tudo isso, mostrando a nudez e dizendo: eu sou Deus. Eu sou o único que posso resolver os problemas, as aflições e as angústias do coração humano. Que Deus te abençoe. Entenda isto. Somos fortes. Deus é Deus. E precisamos dar somente a Ele esse status de divindade. E não confiarmos nossa vida naquilo que é vulnerável, passageiro e transitório. Que Deus te abençoe, amado irmão. Que Deus use esse tempo de estudo para o seu crescimento, para o consolo, para a edificação da sua casa, do seu lar e da sua vida. Queremos encerrar cantando ao nosso Deus nessa noite de chuva aqui. Está chovendo, talvez alguns aí estejam ouvindo o som da chuva, mais um motivo para agradecermos a Deus. Então vamos cantar ao nosso Senhor e encerrar este momento. Convido mais uma vez o irmão Adson, também a Raíssa e o Isaac, que concluirão esse tempo cantando ao nosso Deus. E após o tempo aqui de cântico, ore com sua família. Tire um tempo para orar. Tire um tempo para meditar naquilo que você ouviu e colocar diante de Deus tudo isso. Que Deus te abençoe. Em meio de agradecer ao nosso Deus, vamos cantar Seja Engrandecido.